Salve, nação corintiana, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Pessoal, trazendo mais um pós-jogo aí, após essa derrota dura do Timão pela Libertadores, onde a mídia está revoltada com o Corinthians, com a postura, principalmente com o técnico, tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Eu concordo com tudo que eles falaram. Mas antes disso, pessoal, peço encarecidamente para vocês, quem puder deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada do Timão, ajuda demais mesmo. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Essa má imagem não é só de hoje, né? A gente está falando aqui de 3 jogos, pelo menos, de Libertadores. É o Ramon que... O jogo que deu errado, o que ele pensou, que não funcionou e tal, não vi nada, né? Mas ele... Uma defesa de histórico, de olha, perdemos... Até porque quem traz mais o olhar tático pro jogo não é ele, É o Emiliano. Filho, é o Emiliano. Que não né? podia estar hoje sentado na... Então, assim, o Ramon resumiu de maneira simplista o que foi o jogo, mas resumiu. Eles foram melhores em tudo. Ele não aprofundou o porquê, Exato, né? Mas ele não Coletiva veio com... sem porquês, esse é o ponto. Mas acho que é bem isso, assim. A questão é que ele, isso eu acho que todo mundo viu. Não superaram, foram melhores. E que bom, né, Kita? Só faltava também depois desse jogo ele dizer que foi um resultado injusto e tudo mais. E ele tem toda a razão em relação ao que ele falou. Mas como disse o Zupac, primeiro, ele não falou das causas. E ele não atribui a questão tática. Exato. Porque ele fala o tempo todo, para já da tática, né, para além da parte tática, a dinâmica, a pressão, a postura, tudo mais. E não me parece que a parte tática, nesse caso, possa ser desprezada. Acho que a gente já falou bastante sobre isso, sobre as escolhas, né? Talvez a gente nem concorde aqui exatamente um com o outro em relação a momentos do jogo e tudo mais, mas eu acho que a questão tática tinha que ser mais abordada nessa daí. A escolha dos 3 zagueiros, o porquê disso, quer dizer, o que fez com que o jogo fosse isso que ele tão bem relatou, dizendo, cara, eles foram infinitamente superiores, não tem discussão e o futebol é assim. Exato. A impressão que eu tenho é que ele não fala da parte tática como alguma coisa primordial, porque ele acredita que os jogadores do Barcelona ganharam os duelos individuais. Calçade falava aqui do número do percentual de duelos ganhos pelo Barcelona. Né? Zupac falava, desculpa. Ele acha também que na parte física o time foi superado. Mas eu concordo contigo, porque a impressão que eu tenho é, quando ele coloca, como chamou a atenção, 2 jogadores que não têm pegada, Zupac, no meio campo, com uma linha de 5 atrás, o Garro mal, sem a pegada para pelo menos fazer um terceiro jogador de meio campo. E 2 atacantes, que por mais que cooperem, o time não consegue marcar alto, fazer pressão, e não dá para pedir para o Yuri, principalmente para o Memphis, ficarem recompondo o lado de campo, fazer um quarteto, ou o trio que o Garro não conseguiu fazer. Ele facilitou muito que o seu time fosse superado na parte física, nos duelos individuais, porque o Barcelona jogava mais inteiro, jogava mais com a bola, tinha mais jogadores em vários espaços do campo, chegava com muita facilidade na área. Ou seja, a parte tática foi sim essencial. A impressão que eu tenho é que, para não abrir mão do talento, vou usar uma metáfora aqui. Imagina que você quer, no mês, jantar fora 10 vezes. O Zupac manja muito disso. E comer bem. Mas você tem um orçamento X que não permite isso. É verdade. Você decide comer fora as 10 vezes sem abrir mão de outra coisa. Quando ele mantém os 3 jogadores com mais técnica e mais capacidade de decisão e não tem os jogadores do meio campo para marcação e estoura tudo na linha de 5, é como se ele, olha, eu vou manter aqui minha capacidade de fazer gols com os meus mais talentosos, e os 3 estavam em campo, mas eu não vou reforçar minha marcação porque eles têm que estar ali, então vai ser, digamos assim, uma coisa quase... Ele já falou sobre isso na coletiva anterior. Então, uma coisa, com todo respeito, assim, quase, no mau sentido, uma ideia quase varziana. Ele Quase, falou, mas tá? ele falou isso, inclusive ele fala, né, num determinado momento que, pô, esses 3, um deles fez gol em todos, pelo menos um deles fez gol em todos os jogos, tal. Foi o primeiro jogo em que isso não aconteceu. Então, claro que ele tinha essa crença. Mas aí eu quero fazer justiça também, Birner, porque se ele tira, e tudo bem, em relação ao Garro, você tinha uma discussão física, se o Garro podia ou não estar ali, se tinha condições ou não de estar ali. E acho que ficou até claro que ele não estava no melhor momento dele. Mas eu também tenho certeza que se o Corinthians perde esse jogo por 1-0 ou por 2-0, e ele não tem em campo
um dos três... Ele ia ser responsabilizado por isso. Absolutamente. A culpa ia ser... Eu quero opinar sobre isso, eu vou deixar vocês falarem. A culpa seria a Quero opinar sobre ausência E assim, a conversa, o rumo da coletiva foi migrando para uma coisa mais ampla do que especificamente o que aconteceu hoje, né? Um olhar sobre o trabalho do Ramon Dias. E essa é uma questão que, de fato, permite olhares diferentes. Porque se você pega o todo, o trabalho é bom. Os números são muito bons. Muito bons. Né? A maioria dos jogos o Corinthians entregou o que tinha que entregar e o cumprimento dos objetivos até aqui, porque o Corinthians não está eliminado da Libertadores ainda, até aqui ele é muito bom. O objetivo principal, que era não cair, foi atingido com louvor, uma classificação para a Libertadores inimaginável. Que não era o objetivo, Não né? era o objetivo, vieram a queda nas Copas, no Paulistão semifinal com melhor campanha com sobra e a Libertadores agora por um fio. Então, como um todo, o cumprimento de objetivos, a maioria dos jogos, os números que ele ressaltou, jogam a favor dele. Porém, o que joga contra ele foi o que a gente viu hoje. E é o que teve, inclusive... E não só hoje. Né? É isso, esse é o ponto. Nos principais jogos, e eu não estou falando só dos clássicos do Paulistão e dos jogos de Libertadores. Se a gente voltar para semifinais contra o Flamengo, para semifinais contra o Racing nas Copas do ano passado, ali nos jogos principais, onde a comissão técnica taticamente interferiu, porque eles são uma comissão interventora, e isso não é nenhuma virtude, nenhum defeito, é uma característica. Eles mexem no time mesmo nesse tipo de jogos. Nesses jogos em que eles interferiram taticamente na equipe, que eles mudaram algo, o time não respondeu. Então isso joga contra eles. A cada insucesso em um jogo mais marcante, mais crucial como esses, o olhar sobre o trabalho fica mais negativo do que positivo. E aí ele se escora dos números. Ele tem mais responsabilidade do que quer que aconteça. É isso. Por ser interventor. Ele descarta logo assim, ele não quer parte tática. Não podemos discutir o tático porque foi comportamento. Quando ele fala de tática, você tem a execução, depende muito de jogadores e da orientação que eles recebem. Aí começa a dividir um pouco a responsabilidade. Quando você fala de comportamento, nosso comportamento, eles foram superiores em tudo, se fala muito do comportamento. Aí você joga Nos jogadores. Diretamente nos jogadores. Mas aquele jogo do Flamengo me assustou um pouco, assim, como um treinador, com esta... o primeiro ou o segundo? Com este currículo. O do Maracanã. Primeiro, no Maracanã. Com este currículo. Do Coronado jogando com o terceiro no meio de campo. Pode colocar o Coronado para marcar pelo lado esquerdo do meio de campo. Sim, o Coronado não tinha menor... Ele colocou o Charles, tinha Charles, Coronado... Era Rian era o primeiro volante. Acho que foi Rian, Bidon e Coronado. Mas era um negócio assim. Três baixinhos. Eram três baixinhos. Mas contra um time que toca a bola nesses espaços. Na estreia então, do Felipe Luiz. Os caras ficaram loucos. O jogo de hoje, eles têm um time limitado. Então, limitado e fez 3, exatamente, fez 3. Teve um pênalti cometido pelo Corinthians, erros defensivos, e Teve um pênalti que não foi marcado, que a gente vai discutir depois a gente discute. Do Gustavo Henrique, ele vai com o pé e o braço na bola, só faltou parar a bola aqui no joelho, mas é outra a gente vai mostrar depois. E o gol anulado também, a gente vai falar depois, que tudo bem. Mas o tático é importante, porque assim, ideias, eu estava até conversando com o Birner isso antes, as ideias são boas ou são ruins que ele levou para campo hoje? A execução é importante. Qualquer que for. Como você executa as ideias. Minhas ideias podem ser ótimas, execução ruim. A ideia pode ser ruim, mas a execução maravilhosa. E há um combo nisso, um conjunto das ideias que ele levou, que ele projetou. Eu tenho um problema na zaga, tomo o gol todo jogo, tomo o gol à beça, esse time cruza excessivamente durante as partidas, eu vou botar 3 zagueiros. Você botou o terceiro, esvaziou o meio. Esvaziou o meio, a coisa fica desequilibrada. Pergunta, quantas vezes ele trabalhou esta formação? Né? Uma coisa é aquele treinador que altera, mas isso está completamente percebido e assimilado pelos jogadores. Só assim, o jogo de hoje mostra exatamente isso que você está falando, em vários dos aspectos negativos dos 3 zagueiros. Então, eu falei no começo do programa, a questão da segunda bola foi impressionante, porque, claro, você tinha 3 zagueiros na área, mas toda a bola na área, tanto que as finalizações foram muito de fora da área, porque, assim, toda a bola que um zagueiro tirava de cabeça, e ok, esse foi um mérito em relação aos jogos anteriores do Corinthians, porque o time conseguia tirar as bolas pelo alto da área, só que elas sempre sobravam
para um jogador do Barcelona finalizar. Acho que a gente vai ver Exatamente aí. isso aí. Isso que a gente está vendo. Porque, isso aconteceu o tempo todo. Então ali tem. Isso é algo que você pode trabalhar, que você pode planejar para que a coisa não aconteça. Minimizar. A saída de bola é a mesma coisa. A saída de bola não foi trabalhada com os 3 zagueiros. Repito, nenhum dos 3, quando tinha algum espaço, avançava com a bola. Ficavam ali tentando tocar a bola para o meio campo, para 2 jogadores ali que estavam cercados de jogadores do Barcelona, e por isso o Barcelona roubava a bola ainda na linha de meio campo. Quer dizer, o Corinthians praticamente não passou dali. E é algo que poderia ser trabalhado também. E aí a criação nem se fale, né? Porque aí realmente dependeu de um lance ali para o Garro. Só para levantar a bola para o Bini. Então é muito difícil você atribuir apenas a ideia, falar essa ideia equivocada de cinco jogadores na defesa, os 2 volantes ali, com os 3, ficou num 5-3-2, na verdade, né? Sim. Você dizer que ela foi equivocada quando a execução ela é ruim com 3, com 5, com 4. Não, porque a execução tem sido ruim. Porque foi ruim no segundo tempo também. Porque senão você só atribui ao sistema algo que quem está em campo não tem condição de... Eu quero colocar 2 questões. A primeira, só para lembrar, William, quando o Corinthians foi mal contra a Universidade Central, a gente começou a discutir aqui por que foi mal. Eu coloquei tudo na conta dos jogadores. Foi. Hoje eu vou colocar muito mais na conta do técnico. Eu vou primeiro, antes de falar da ideia, eu quero que o Jean levantou uma bola aqui. E eu entendo o que o Jean diz. Não dá para tirar os jogadores ali. Quem sabe o Garro primeiro. Para mim, olhando a temporada, e você precisa olhar o mata-mata, precisa olhar o momento. Não dá para você pegar só o que o jogador pode produzir. O Carrilho é intocável. Não sei se tem alguma coisa física, não sei se ele achou que pela característica do jogo. Segunda questão, o Carrilho é um jogador que faz uma marcação boa no meio campo pela direita para proteção lateral, jogando com o Mateuzinho ali. Para o Corinthians permitir que o adversário chegasse tanto pelo lado, ele devia ter preparado ali, muito mais lógico para mim, jogar num 4-4-2, sem o Garro, né? Você bota o Carrilho aberto pela direita, joga com os 2 volantes, um aberto na esquerda, de preferência, quem sabe até o Bidon na frente, dando parede de lateral. Joga com o Memphis e com o Yuri aberto, sem o Garro. Bota a primeira linha de defesa na frente da grande área, a segunda a próxima compactada, e aí, se o time for bem treinado, o adversário chega pouco perto da sua área e vai ter que ficar levantando bola lá do meio de campo. Biner, só uma coisa, então, sobre isso, só para ficar claro. Estou falando dentro do que ele pensou que ia ser o jogo, tá? Eu até acho que, tendo a justificativa, e ele tinha uma justificativa para, de repente, não começar com o Garro, em relação ao Garro, ele até poderia fazer isso. Tirar qualquer um dos outros, e só por isso, só porque o Garro não está bem fisicamente, está voltando e tudo mais. Não começou contra o Mirassol para começar hoje. O Garro não começou contra o Mirassol por causa disso. Acho que é isso, quer dizer, mas também não começou porque provavelmente não teria condição de... É um planejamento da comissão técnica, que o Garro não está bem, e não está bem mesmo. E o Garro, bom lembrar, no ano passado foi assim... O melhor jogador do time junto com o Hugo. E o tempo todo ele foi poupado nas Copas, quase o tempo todo poupado nas Copas, para jogar no Brasileiro. Então é o padrão. Que não tem... E ele está sem o Coronado, que é a opção ao Garro. Sim. É isso. Podia ser o Memphis depois do último jogo, mas tudo bem. Hoje não. Primeira questão é essa. E a segunda questão, que eu acho que é um pouco mais difícil, mas a gente aqui no debate, no ar-condicionado, tem que levantar. Você fala bem se ele tira um dos jogadores de frente para preparar uns... Eu estou me apegando à ideia dele de matar o jogo pelos lados, evitar cruzamentos, usar a linha de 5. Tá? Para fazer isso no 5-4-1, a chance é muito maior. Não dá para tirar o Memphis, não dá para tirar o Yuri. Em princípio, eu concordo, tá? Nem dá e nem precisa. Então, para jogar quando das linhas de 4, sim, mas jogar... Não precisa tirar o Memphis ou o Yuri para jogar contra o Barcelona. Perfeito. Mas vamos supor que ele tire, ou que tivesse tirado, e o time não perdesse o jogo. O que você chama que é uma loucura, tirar e se perde ele assina, é uma genialidade. Se funciona e joga com eles, obviamente, dentro de casa. E eu acho que... perder o jogo, eu acho que se ele tira o Memphis ou o Yuri e não perde o jogo, ele não ia ser elogiado, não. Mas não tem por que ele tirar o Memphis. Não ia. Daria para ganhar. Daria para ganhar. A lógica é daria para ganhar. Porque o Memphis você não tira do time. É que não teria esse jogo, porque eu estou falando aqui pós-jogo, olhando e pensando no que ele propôs. Essa escolha de 2 volantes sem marcação, um cara no meio campo sem condições. Não, a escolha dele eu concordo. Foi um desastre.
E, no final das contas, se não tira jogadores tecnicamente de alto nível e decisivos e titulares da equipe, tirando o Carrilho, para não comprometer o próprio trabalho, ele comprometeu muito mais o trabalho dele. Porque agora ele está na berlinda. A gente discutiu a semana inteira. Qual era o técnico, só uma coisa, Zupac, que tinha mais risco de ser demitido no futebol paulista? Então você vê como as coisas mudam rápido. Quem era? Era o Zubeldia. Agora é quem? Agora talvez seja ele. Talvez não, é ele agora. As ideias... Então, volta a minha metáfora dos jantares. Ele quis abraçar o mundo e não tinha tamanho para fazer isso. O jogo mostrou. Não dá para se abraçar. Ele tinha que escolher. Eu vou jogar de maneira mais fechada, conservadora, vou tapar os espaços pelo lado, vou reforçar minha jogada aérea, mas aí eu tenho que abrir mão de alguma coisa. E ele não abriu mão. Mas a dupla de ataque não era... A responsabilidade é dele. Assim, eu só acho que a gente não pode ir para um lado de achar que tirar Memphis ou Yuri era uma opção. Exato. Isso não há razão de ser uma opção. Eu tô nessa, não era, mas o jogo mostrou que era. Não é. O Vini, ele não tem essa... O problema não foi a eu sou frio, de Memphis e Yuri. Eu acho que você podia abrir mão do carro pelas condições físicas dele. qualquer um dos outros. Você tem uma explicação. Jamais Aí você tem uma explicação e todo mundo vai aceitar. Isso. Agora, se ele mexe em Yuri ou em Memphis, ele teria que carregar, se perdesse, foi por isso, que ele não, se ele não escala um dos dois... Se empatasse, Não, se perdesse... sem dúvida. Ele ia levar mesmo que não fosse, sem dúvida. Se empatasse, empatou porque não colocou. Porque não tinha um dos dois. E se ganhou, ele é gênio. Né? Mas o que acontece? Ficaria aquela imagem de resolveu administrar a Libertadores da América. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Esse cara é louco. Deixa eu esticar essa pergunta. Ele tem que jogar com os caras. Perfeito, deixa eu esticar a pergunta. Se ele jogar. tirasse o Garro, mantendo esses dois, no 5-3, o raciocínio é o mesmo? Colocando o Carrilho, por exemplo. E perdesse o jogo, ficou pela saída do Garro? Eu acho que pro Garro ele tinha justificativa. Pro Garro que é a ele física. consegue explicar. E o Garro não está bem. O Garro jogou bem contra o Santos e basicamente só. E ele fez o seguinte, agora contra o Mirassol, ele tinha Romero, ele tinha Yuri, ele tinha o Memphis pelo lado esquerdo. Mas o Memphis o Memphis não está marcando ninguém. O Memphis fica com o Yuri e o Romero volta. Sim. E aí fica o meio de campo com o Bidon fazendo o lado esquerdo. Então ele tinha os três do meio e mais o Romero. Fecha a linha de 4-4-2 sem E a mesmo bola. fazendo do Garro, mas o Romero voltando no lugar do Memphis. Não, mas 4-4-2 sem a bola. Quando o time sai para jogar, você alarga o campo. Aí, Romero, Memphis e o Carrillo com muito mais espaço para circular. Esse para mim tinha que jogar. Isso ele fez no final de semana. O Carrillo não é o Garro, mas ele pode... O Carrillo é um jogador, ele atuava, ele já atuou como primeiro, não no Corinthians, mas assim, ele já atuou como primeiro, com segundo, esse cara mais adiantado. E bem em todas as posições. Ele é bom jogador. Quando mais jovem ele era ponta. Ele é bom jogador. Então, contra o Mirassol, ele fez esse papel. Sim. Daria para jogar com o terceiro. Sim. No meio de campo, se jogar com o terceiro, não com três, porque aí você não teria a questão dos três zagueiros. Ele teria que abrir mão dessa ideia. Jogar com a linha de 4. 5-3-2, você está falando isso? Ele poderia ter feito isso. Poderia ter feito isso. Assim, já melhora. Mas só uma correção pro Ramon. Ramon. Choveu, o Corinthians teve que se preparar numa sala de imprensa. Sim, o vestiário estava alagado. Choveu de entendo, alagou o vestiário. O campo sofre, por melhor que seja a drenagem, sofre. O jogador que está com o joelho avariado é o Garro. Sim. Jogou assim a temporada passada, chegou mais tarde para os jogos nessa daqui, para tentar melhorar, mas faz diferença. Quer dizer, então ele poderia ter feito isso. Agora, Memphis e Yuri... É que assim, eu olhando o que ele pensou, como ele avaliou o jogo, eu teria pensado o time com uma linha de 4 atrás, não com uma linha de 5. Eu teria pensado pelo tamanho do jogo, com o Romero... Aí tudo bem, porque a linha de 4 você já resolve o problema de povoar o meio campo. Perfeito. Essa é a questão. Então, e aí no caso... Mas o medo do jogo aéreo... Então, o problema é que mantém o problema Mas aí do você jogo mantém aéreo. o adversário longe da sua área. Portanto... Mas eu acho que o prejuízo foi maior do que o benefício sem dúvida. dos três Ele zagueiros. tapou um buraco Ele e abriu tapou outro buraco maior. E abriu Foi o que vários. Ele ofereceu... Exato. E ele tem, por exemplo, ele podia jogar, por exemplo, com Romero e Carrilho pelo lado, com os dois volantes, mantendo Yuri e Memphis, 2 linhas de 4. Jogadores que taticamente têm boa compreensão de jogo. Romero, jogador que Mas por você mais tá admiração tirando grande. todo mundo aí. Estou tirando um zagueiro e um Garro. Ah, tá. E assim, só para corrigir o Ramon, ele falou que o trabalho de salvação do Corinthians foi... O Ramon um dia salvou o Corinthians com um grupo de jogadores, é verdade. Foi E tem razão nisso. Um projeto de salvação fundamental para a história recente do Corinthians. Mas aí ele falou, ainda classificamos o time para a Libertadores como há muito tempo não acontecia. Não é verdade.
verdade. O Corinthians jogou 22 e 23, só ficou fora em 24. Sim. Então o Corinthians vem jogando recentemente a Libertadores, inclusive a fase de grupos. Né? Foi eliminado na fase de grupos em 23 com o Luxemburgo. Agora, talvez, o Corinthians tenha que jogar a Sul-Americana. E eu acho que o Ramon está vivendo no Corinthians algo um pouco similar ao que ele viveu no Vasco há 2 temporadas. Porque ele salva o Vasco com bem menos recurso do que o Corinthians, na verdade. Ele salva o Vasco num time que ele colocou a mão e foi fundamental. Era um time que tinha um caráter, assim, inquestionável. Não vai barrar. Mas, o famoso não vai barrar. Mas na temporada seguinte, era preciso que o Vasco desse um passo a mais e não fosse só o time que brigasse até o fim e tal. Então eu queria e o chegar Vasco nisso, não Zupá. conseguiu. Você tem razão, eu não lembrava disso. Até Isso o vale presente hoje. momento, assim, tá. a Tá se temporada joga a favor dele ainda. Perfeito. Mas, do ponto de vista tático, o Corinthians tem que dar um passo a mais. E não só ser o time que escapou no ano passado. Eu acho que esse vai ser o desafio que ele não conseguiu entregar no Vasco. E ele está começando a ficar pressionado contra a parede nesse desafio de dar um passo a Que a mais. temporada joga a favor dele, mas Por enquanto, né? fora da Libertadores. Por enquanto, é E isso que eu tô falando. não disputando o título paulista, a temporada Vai joga... ter um problema muito sério. totalmente Tudo isso contra ele. contra. Totalmente Vira contra o tudo. seguinte, Tudo que já entra aconteceu pressionado no vai- brasileiro. Porque é assim que as coisas funcionam Funciona. aqui. Até na discussão, porque no fim das contas, é a coisa da maior banda de todos os tempos da última semana, ela vale um pouco para o pior técnico de todos os tempos da última semana. E as últimas semanas no futebol brasileiro são sempre as que contam.